Boa noite, meu povo. Muita saudade de vocês. Saudade de você também, viu, Tava Joãozão? com saudade já também, Charliane. É bom estar de volta. É bom estar de volta. Boa noite, pastor, direto de Brasília. Boa noite, Janiane. Boa noite, Joãozão. Boa noite, Eric do Sindai. Hoje o programa está tido. Verdade, verdade. O Entre Nós de hoje começa com uma sequência de fatos que revelam como a transparência vem sendo tratada em Tabuna. Na Câmara, o presidente preferiu não ler uma carta-denúncia. Ele alegou que não estava assinada, né? Mas tem uma coisa, poucos dias depois, essa mesma carta, Joãozão, foi deixada aqui, ó, embaixo de Olha aí, nossas portas. no estúdio, né? Isso. Pois é, então, esse documento, ele traz relatos graves envolvendo servidores e situações dentro do hospital de base. Mesmo sem a assinatura, né, a lei, ela garante que esse tipo de denúncia ela seja apurada. Ignorar um conteúdo como esse é grave e até imprudência, eu diria até omissão. Se a gente for Verdade, falar. viu, João? E essa carta, ela é um retrato que o povo está sentindo. E está sentindo muita desconfiança. E isso é a falta de uma voz presente. Mas também mostra que o nosso trabalho, Joãozão, está chegando onde realmente precisa chegar. E é isso que nos move. Por isso, a gente pede que você continue nos enviando denúncia, informações e tudo aquilo que puder ser transparente e não deixar debaixo do pano e nem esconder, né, não, João? É verdade, porque quando você nos encontra nas ruas, manda uma mensagem, dá retorno, traz os fatos novos, né? Isso fortalece o entre nós. Isso é sinal de que o povo ele tá participando e de que a gente não tá calado. Afinal de contas, a gente acredita na força da informação pública. Perfeito, perfeito, perfeito. E hoje a gente vai mostrar que transparência não é discurso, é dever. Nós vamos falar da carta, sim. Vamos falar do requerimento que foi rejeitado, das negociações da EMASA e de tudo que está por trás das decisões tomadas no escuro, viu, gente? Está no ar o Entre Nós e aqui, Josão, tem pauta para o povo, viu? É isso aí. E o nosso primeiro bloco já vai começar daquele jeito, né? Que a gente vai exibir o corte da fala do presidente da Câmara sobre essa carta em questão e que depois ficou todo mundo em silêncio, né? Perfeito. Vamos acompanhar? Cada gabinete recebeu uma carta apócrifa nos seus gabinetes dos vereadores, mas sem assinatura. Essa casa, ela está aberta a receber qualquer servidor ou qualquer cidadão que não esteja satisfeito com as demandas ou qualquer setor dessa cidade. Uma carta que eu li aqui rapidamente, mas com palavras, né, políticas e até de baixo calão nessa carta. Então eu quero só deixar claro que essa casa está aberta para receber denúncias, para receber o nosso povo, mas que se identifiquem, né? Nós só podemos fazer porque aqui tem uma carta que mistura uma série de denúncias graves, mas com palavras de baixo calão e com coisas que precisam de pessoas que se identifiquem para nós realmente sabermos o que nós iremos fazer. É isso aí, gente. Essa carta não foi lida, né? E essa carta, o presidente Manuel Porfírio, ele apresentou na última sessão, na terça-feira, né? Comentou que foi uma carta-denúncia recebida pela casa. Ele afirmou que o documento trazia denúncias graves, mas disse que não iria ler e nem encaminhar para a apuração porque tinha palavras de baixo calão, não tinha assinatura, né? E ali ele considerou tudo ofensivo aos políticos. O estranho é reconhecer a gravidade e decidir não agir. Outro detalhe é ele atribuir a politicagem, porque mais adiante no vídeo, que é um vídeo extenso, de quase 10 minutos, ele atribui aquilo ali à politicagem, né? Pois até onde eu sei, Joãozão, definição de politicagem são manobras, trocas de favores, conchavos, né? Ou outros tipos de práticas. E nada disso aí
Nada disso está relacionado à carta, Joãozão. Pois é, né? E desses conchaves aí, eles entendem bem. Mas a lei, ela é clara. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, garante a liberdade de manifestação. E a Lei 13.000 de 2018, ela autoriza denúncias anônimas para proteger quem efetivamente denuncia. O anonimato, ele não invalida o conteúdo. O que é importante é a veracidade dos fatos. Se há algo grave, é importante a gente apurar e não esquecer, não ignorar. Perfeito, João. E quando uma autoridade, né, tem ciência de possível irregularidade e escolhe não agir, pode estar aí ocorrendo prevaricação. Porque o Código Penal, do artigo 319, ele define como crime deixar de praticar o ato de ofício para atender o interesse próprio ou de terceiros. Então, aqui houve a admissão pública, né, que o conteúdo era grave, mas a origem foi desqualificada. E nada, pelo menos do presidente, foi dito como encaminhado, né, João? Pois é, eles tentaram aí desviar o foco para a forma, né, dizendo que as palavras de baixo calão, ou até mesmo os apelidos, eles não resolvem e não apelam para o que é essencial. Quem preside a Câmara deve garantir a investigação do conteúdo e, se há ofensas, desconsidera, mas o tom, né, que foi de denúncia, esse sim é de interesse público e a apuração ela é exigida para que não haja silêncio. Né? É verdade, João. Também há uma contradição entre dizer que a Câmara está aberta ao cidadão e rejeitar uma carta que expressa exatamente o descontentamento do cidadão. Então, recusar apurar algo classificado como grave, ele fere o princípio da transparência. E aí é que tá, eles deveriam fiscalizar. Isso aí tá ferindo o princípio da transparência e o dever de fiscalização, não é não, Joãozão? Pois é, o argumento de politicagem ele cai por terra quando a omissão ela serve assim como conveniência política. O povo quer saber a verdade. Se for mentira, que se prove que é mentira. Que se for verdade, então a gente vai corrigir o que tá certo. Agora, fingir que não viu, neutralidade, fica me parecendo cumplicidade isso daí. Perfeito. No fim, o anonimato não é o inimigo. O problema mesmo é o medo que pode ser revelado. Se o presidente admite que recebeu a denúncia grave e ele não age, ele está desrespeitando o cidadão e até mesmo o próprio cargo dele. O que é público deve ser apurado. E o que é grave precisa ser enfrentado, Joãozão. Enfrentado é a palavra. Coragem, transparência, compromisso com a verdade, todas essas são importantes. E é isso que a gente espera. Afinal, esse é o dever de quem fiscaliza, né? E nesse bloco especial que a gente vai entrar agora, é justamente sobre isso. Fala comigo, pastor. Eu preciso fazer duas perguntas. Primeiramente, antes de fazer um comentário, né? A primeira pergunta eu quero perguntar aí para minha âncora, né? Essa âncora aí, brilhante, a Charliane. Eu quero perguntar para você, Charlie. Vou perguntar, tá? Até quando vamos aceitar decisões importantes sendo tomadas sem que a população saiba o que está acontecendo? Essa é para você, Charliane. Responda aí. Na verdade, pastor, é uma pergunta muito pertinente para o que está ocorrendo, mas essa pergunta deveria ser feita mesmo à população, porque a população é que botou eles lá. Nenhum dos que eu votei tá ali, não. Se eu tivesse um vereador eleito com o meu voto, tenha certeza que o gabinete dele seria meu, porque eu estaria lá dentro. E jamais ele ia agir desta forma, como está sendo aí uma forma omissa. Mas só para adiantar, pastor, nós recebemos uma carta. A carta foi deixada dentro de um envelope. Nós não vamos expor a carta, justamente porque tem situações que devem ser investigadas, né? Mas a Câmara negou de ler, mas hoje a gente vai falar. Porque se ela foi deixada aqui embaixo da porta, no nosso estúdio, a gente não vai se negar, não. Está endereçada a mim. Então, quando eu li, eu percebi que era mesmo a carta-denúncia que chegou à Câmara de Itabuna, que o presidente se recusou a ler em plenário, Joãozão. Então, essa carta... É essa carta aí mesmo, porque ela veio... Assim, mesmo sem assinatura, ela traz denúncias, e muito graves. Primeiro, sobre o hospital de base, né? Fala de assédio moral, perseguição a servidores,
contratações por indicação política, isso daí já virou normal. Possíveis casos de favorecimento dentro da gestão também são um dos pontos tratados na carta. João, é importante lembrar que o fato da carta ser anônima, ela não tira a obrigação da apuração. Gente, tem a Lei 13.460 de 2017 que garante o direito de qualquer cidadão registrar denúncias. Se ele tem a garantia de fazer essas denúncias dos serviços públicos, inclusive de forma anônima, justamente para ele se proteger, né? Porque hoje todo mundo teme retaliação. E a retaliação, antes, era de um prefeito. Hoje a retaliação também vem da Câmara, vem dos secretários, vem da equipe de apoio de cada vereador. Gente, a retaliação hoje não está mais escolhendo quem que é a oposição, que faz denúncia. Abriu a boca e falou mal, sofre retaliação. E nós temos vários casos absurdos de retaliações. Isso é verdade. Isso é um resquício aí do coronelismo, né, que imperou aqui na nossa região durante tanto tempo. É triste, mas assim, ou seja... Joãozão. Fala comigo, pastor. Eu tenho uma pergunta também para você, pertinente, com certeza. Faça. Ouça bem para você responder. É para o público, tá? Você vai responder para o público aí. Para os nossos... Para quem está do outro lado aí da telinha. Joãozão, será que a falta de transparência virou um método para evitar o debate público em Itabuna? Eu acho que virou um método eficiente, inclusive, viu, pastor? Porque tem sido colocado em prática e o objetivo ele tem sido alcançado. Hoje, em Itabuna, a população, mesmo através do nosso podcast, fica sabendo das denúncias, mas ainda não vimos uma mobilização popular em prol ou até mesmo contra essas ações, né? Perfeito. O povo tem muito medo, gente. Muito. Olha, nós participamos de 2 reuniões importantíssimas, onde lá muitas denúncias graves foram explanadas e o que eles diziam... Pelo amor de Deus, eu não posso me expor porque eu posso perder meu emprego. Pelo amor de Deus, eu tenho comércio na cinquentenária, eu não posso... Então, as pessoas andam com medo. E isso tem que acabar. De uma vez por todas, isso vai ter que acabar. Vai acabar. A gente fez programa aqui falando sobre a Feira do São Caetano e teve esse caso do povo com medo de denunciar por conta disso. Falamos aqui... ainda com o Eric do Sindai, quando ele veio presencialmente ao nosso programa, e as pessoas tinham medo de ir até a manifestação que ia ocorrer. Muita gente com medo de ir para a manifestação, que surtiu efeito, e já Eric vai falar sobre isso, viu? Vai falar, pois é. Mas agora, para fechar nossa pauta, o presidente da Câmara, né, que, resumindo, voltando ao nosso ponto, ou seja, o presidente da Câmara, ele não poderia... João. Alguém falou comigo? Fala, pastor. Antes de você fechar a pauta, deixa eu fazer um comentário. Com certeza. Porque o que vocês falaram aí foi muito pertinente e merece um comentário. E eu quero fazer esse comentário para deixar bem claro que não é bem do jeito que eles estão querendo, não, tá? Não é por aí, não. Veja bem, ó. Quando o poder escolhe o silêncio, ele transforma omissão em rotina. A transparência, que deveria ser base de toda a gestão pública, vira exceção. E é nesse ponto que o cidadão precisa entender que se informar e se informando é um direito e não um favor político. Você ser informado é um direito seu, não é um favor político. Tá aí, ó. Esse comentário aqui eu queria fazer porque o que está acontecendo na Câmara de Vereadores, o que aconteceu aí nessa sessão que a gente viu, que o presidente mostrou a cartinha na mão, olha, isso é um absurdo. Isso é afronta ao povo, né? A população da cidade de Itabuna. E eu vou encerrar falando assim, ó. É Itabuna, Bahia, Brasil. Bahia, Brasil. O presidente, quando ele recebeu essa cartinha aí que o pastor bem falou, ele não poderia, né, simplesmente ignorar o documento. Ele deveria ter investigado, registrado o recebimento, encaminhado para a comissão de saúde ou para a ouvidoria municipal e mandado o conteúdo para o Ministério Público para investigação. Mas Perfeito. Não Porque aconteceu. quando a presidência da Câmara ignora um documento desse tipo, não é cautela não, gente, é omissão. Porque o papel do Legislativo é fiscalizar, é apurar, é dar transparência e ainda mais, quando assunto envolve os servidores e o hospital público, tem que dar
continuidade, abrir. Tem a comissão de saúde, joga na comissão fazer investigação. E o mais grave de tudo isso é que essa postura, ela transmite à população, né, a ideia de que denúncias, elas só são válidas quando convém politicamente. Porque quando há indício de irregularidade, o dever é apurar. Agora, ignorar e ficar de olhos fechados, isso daí, o povo ele não vai aguentar ver isso acontecer durante muito tempo. Exatamente. Por isso, entre nós, vai cumprir o papel que a Câmara não cumpriu, Joãozão. Nós vamos encaminhar essa carta para a ouvidoria do município, né? Vamos encaminhar para o Ministério Público, porque isso tem que ser analisado de forma correta e com os devidos cuidados legais, Joãozão. Né? Exato. Nosso compromisso aqui é com a verdade e com a fiscalização, já que é um direito nosso, né, de população, de saber o que realmente está acontecendo, seja dentro ou fora dos órgãos públicos, a gente vai estar aqui para dar essa voz a vocês. Perfeito, perfeito, porque quando uma denúncia ela é ignorada, o silêncio, como diz o pastor, virá cúmplice. E se a Câmara não quis ouvir, o povo vai ouvir aqui no Entre Nós, Joãozão. É isso aí. Não é isso? Pois é. E não acaba por aqui, não. Tem mais um vídeo aí, produção. Bota esse vídeo aí pra gente partir para um assunto que liga a questão da imagem, onde Eric vai participar. Há um requerimento a ser examinado, matéria de autoria do vereador Babá Cearense, dirigida à EMASA, solicitando cópia dos acordos de parcelamento de dívidas da EMASA celebrada com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e referentes ao débitos inscritos na dívida ativa da União. Cópia dos acordos de parcelamento de dívida da EMASA celebrado com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e relativa aos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Por que eu estou chamando a atenção? Porque os vereadores precisam de atenção para analisar o que vai votar agora. É um requerimento dirigido à empresa pública municipal. Então, com a palavra ao autor do requerimento, Vossa Excelência deseja se pronunciar? Senhor presidente. Algum vereador interessado? Questão de ordem. Quero só perguntar ao líder do governo se tem algum direcionamento. Caminhamento do voto. Não. Encaminhamento do voto, não. Como é? Não tem orientação, não tem orientação. Senhor presidente, tem o objetivo aí para que o... Vamos lá. O vereador, ele... Por favor, com a palavra o vereador. Boa tarde a todos. Eu acho que o líder do governo tem todo o direito de encaminhar o voto não ou sim, mas eu acho que tem nada demais aqui para esconder, não é? Porque o que é que nós queremos saber? Essa casa aprovou uma lei agora o ano passado, em novembro, autorizando o Poder Executivo a parcelar as dívidas da EMASA, de Fundo de Garantia, de dívida ativa da União, e até hoje a gente não sabe o que foi parcelado ou como é que está esses parcelamentos. Nada mais justo do que essa casa hoje querer saber o que se foi parcelado. Não acho nada demais, mas vocês é quem sabe. O requerimento está aí. Eu encaminhava o voto sim. Não tem nada a esconder, mas aí vocês é quem sabe. Está aí em discussão. O líder não encaminhou o voto, não tem opinião, o líder do governo. Não é isso mesmo, Ronaldo? Não é isso? O líder falou Deixa não. a bancada aberta, livre. Eu prefiro dizer a Vossa Excelência que não. Porque está no portal da transparência. Todo dia, toda semana vai acontecer isso nesta casa. Então, eu prefiro dizer não para a bancada. Mas a casa não é aberta para isso mesmo? Eu não tô entendendo mais nada. Gente, preste atenção. O vereador Babá Cearense, ele apresentou um requerimento simples. Simples e legítimo. Ele pediu apenas que a mesa diretora enviasse, né, aprovasse, solicitando cópias do acordo do parcelamento de dívidas que a EMASA fez junto com a Fazenda Nacional e a União. E aí tinha também dentro desse requerimento solicitando informações sobre o FGTS e outros débitos públicos. Nada demais, nada demais. Em vez deles analisarem o mérito, né, parte do plenário pediu orientação para o líder do governo sobre como votar. E na cara dura, tá gravado. Tá gravado. Tá? Então, assim, o líder encaminhou o voto dele, né, que não alegou que precisaria dar mais informações, afinal de contas já estava tudo no portal da transparência. Só Achei que tem fraco. assim, viu, João? Esse argumento aí não se sustenta, não. Porque eu
Eu domino o portal da transparência. E quando ele falou isso, eu falei, gente, se perdeu todo aí. Porque o portal da transparência, gente, é uma ferramenta de acesso, ele é bem amplo, mas não substitui o dever de fiscalização da Câmara, não, gente. O vereador ele tem direito e dever de requisitar informações, sejam elas formais e detalhadas, porque o requerimento, ele é um instrumento de controle. E isso está previsto na lei orgânica e no regimento interno. Então, ele dá essa resposta que está no portal da transparência, além de não ter essas informações, que são informações internas, detalhadas, ele aí errou com a função dele, que é de fiscalizar. Entendeu, Josão? É quando um vereador levanta a mãozinha falando assim, ó, eu gostaria de fazer o meu trabalho por gentileza, os outros falam assim, pra quê? Eu não entendi pra quê, não entendi isso aí, pra gravar. Né? E se eu liberar, vocês vão ficar fazendo isso direto. Exatamente. É a função! É sua função, vereador! Ele perguntou, qual é o objetivo mesmo? Aí ele explicou o objetivo e falou, eu vou dizer não, porque senão vai acontecer direto. E o objetivo, João, já estava amplo ali, ó. Só era para apresentar o detalhamento, que isso não consta na lei da transparência. Eu sinto que eles sabem o que é que, né, tinham medo do que é que poderia encontrar. E para gravar, né, depois que o líder que pediu que se aprovasse toda semana, teria que fazer um novo pedido, a fiscalização ela tem que ser rotina. E pelo jeito, isso aí virou incômodo, né, do meio deles. Se for preciso pedir toda semana informação, tem que pedir toda semana informação. Eu não entendo onde é que eles estão se perdendo. Porque assim, esse portal da transparência, ele existe para isso. E transparência é justamente o que está faltando. Gente, por fim, o plenário rejeitou o requerimento, né? Foram 10 votos contrários, 4 favoráveis, e teve até abstenções. Teve aqueles que não sei se eu aprovo, se eu não aprovo. Né? Que quem vota contra a transparência, vota contra o direito do povo de saber como o dinheiro público está sendo administrado. Então, isso aí é o fim. Uma Câmara se negar a trabalhar. Pois é. É o voto do povo, né, que depois de tanto tempo, agora está começando a dar seus frutos. O episódio ele se repete em Itabuna. A base fecha, a oposição, ela fiscaliza, ou tenta fiscalizar, e o plenário, ele vira muro de proteção do executivo. A justificativa de que já está no portal da transparência funciona sempre como uma cortina de fumaça. E é eficiente, né? Ninguém ali, você vê que tem um plenário cheio de pessoas, cheio de cidadãos, mas que ninguém se manifestou. Isso aí é um caso que, quando a transparência vira incômodo, né, a democracia entra em risco. Porque a Câmara que rejeita a fiscalização não está defendendo a cidade, não, viu, gente? Está defendendo o silêncio. Pois é. É o silêncio. E a gente não pode ficar em silêncio, principalmente por conta dessa notícia que vai entrar no bloco de agora. Nós temos Exatamente. Oi, Fala comigo. Deixa eu fazer um comentário com respeito a isso aí também. Posso entrar aí? Deve, vai. O espaço é seu. Veja bem. Quando uma denúncia é ignorada, a mensagem que se passa é de que o problema não é o conteúdo, mas quem se atreve a falar e quando o poder se recusa a ouvir, o povo perde o direito de confiar. Eu vou botar aqui também 2 perguntas pertinentes. O que leva uma autoridade a reconhecer algo grave e ainda assim preferir não agir? Quantas denúncias deixaram de serem apuradas porque o incômodo político falou mais alto do que o dever público? Charliane e Joãozão, o que está acontecendo na Câmara de Vereadores é absurdo em cima de absurdo. Olha, 4 votos a favor, 10 votos contra e 4 abstenções. Absurdo em cima de absurdo na Câmara de Vereadores da cidade de Itabuna. Joãozão e Charliane. Perfeito. Então, encerramos. Vamos dar atenção agora a Eric, que cancelou a agenda dele de hoje à noite, para nos dar essa atenção importante, que vai tratar sobre a direção da Imasa, que anunciou a possibilidade de transferência dos serviços de água e esgoto para a Embasa. A justificativa deles é a dificuldade do município cumprir as metas do marco legal de saneamento. Bom, tudo isso, quem vai explicar vai ser Eric, porque eles disseram aí que para atender o marco legal, eles teriam que ter um investimento estimado de 400 milhões, né, até 2033. Então,
esses detalhezinhos aí seria interessante, Joãozão. Pois é. Interessante a gente esmiuçar tudinho com o Eric que tá aqui conosco, né, Joãozão? Pois é, eu gostaria de saudar Eric, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Muito obrigado pelo privilégio de ter a sua presença aqui no Entre Nós, e eu gostaria que você nos explicasse um pouco mais dessa situação da Embasa, porque o que muito me estranha, o que chama atenção é a forma, né? Como isso tudo aconteceu. Então seja muito bem-vindo e se apresente aí pro pessoal que tá te escutando. Obrigado a todos, obrigado Joãozão, obrigado Charliane, nosso grande guerreiro pastor, é sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco, né? Só que, só uma questão de ordem aqui, a minha chamada de vídeo está dizendo que eu tenho 1 minuto aqui para ficar na chamada. Eu faço o quê? A gente vai pedir para você reconectar de novo, pode ser? Pode. Você reconecta e a gente aguarda falando do assunto aqui. Pode reconectar. Beleza. Tranquilo. Então a gente vai chamando aqui enquanto... Gente, ao vivo é assim. Vocês sabem como não é, né? Então, ó, a reunião, ela ocorreu na estação de tratamento que fica onde lá no São Lourenço, né? Com a presença do sindicato e dos trabalhadores, mas sem registro público de autorização legislativa ou parecer técnico. Qualquer concessão ou transferência de serviço público, ela precisa ser aprovada por lei e com um contrato formal. Isso é bom. Perfeito. E aí Bom o lembrar. sindicato é onde entra aí o Sindai, que manifestou preocupação com o emprego, com a estabilidade, com a transparência. Então é por isso que nós chamamos aí o representante sindical, né, Eric, para que de forma clara ele venha defender a participação ativa nas negociações, Joãozão. Pois é, há um problema nisso tudo aí, que é um problema jurídico, né? Citado pelo próprio presidente da Embasa, que ele falou que aproveitar parte, né? Ele falou em aproveitar parte dos servidores na Embasa, mantendo o vínculo com a Embasa. E isso cria o risco de passivo trabalhista e até mesmo desvio de função. Isso é uma coisa que pode estar importante. Vai ser uma das perguntas que a gente vai trazer aqui pro... É uma das perguntas. Porque aí o trabalhador ele fica meio que num limbo jurídico, né? Isso daí é um perigo. E também foi sugerido que a Embasa viraria uma autarquia de drenagem de resíduos e uma zeladoria sem lei específica aprovada pela Câmara. E isso é apenas as especulações, né? Teria também a mudança de natureza e a finalidade que exige autorização legislativa e a reestruturação orçamentária. Né, Joãozão? É isso aí, Charles. Mesmo que se chame de cooperação técnica, o efeito é direto no bolso e do direito do cidadão. Sem transparência, tudo cresce e o risco de se abrir caminho para a privatização é muito grande, gente. É muito grande. É isso aí. E aí, Eric, entrou? Pode Voltei. colocar. Estou aqui. Olha, estamos aqui? Então, Isso aí. agora foi. Eric, bem-vindo novamente, agora oficial, hein? Agora Bora, vai. Eric, jogue duro, que eu confio muito em você e eu sei que você vai botar a gente para entender tudo isso. O assunto é muito complexo, né? Mas antes de tudo, eu queria agradecer a vocês, né, do programa Entre Nós, especialmente Charliane, Joãozão e o nosso combativo e destemido pastor, que fez um grande enfrentamento, vamos dizer assim, nas redes sociais desse processo, de que inicialmente é um processo que visava a privatização do serviço de água e esgoto em Itabuna, no município de Itabuna. Nós, enquanto representantes do SINDAI, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente na Bahia, logicamente estávamos preocupados com os destinos dos trabalhadores da Embasa, que é a empresa municipal, mas também estávamos preocupados em relação à população de Itabuna, né, que, no caso de privatização, iria sofrer com altas tarifas de água e esgoto, sem a garantia de que os investimentos que seriam prometidos seriam entregues. Né? Nós fizemos esse enfrentamento nas redes sociais, né? Iniciamos aqui entre nós, surgiu muito efeito, principalmente no governo. Eles, né, ficaram chateados com essa mobilização, de maneira que fizemos também ações na rua e o governo, como ele sentiu que o negócio ia empenar, queria ter prejuízos políticos importantes, porque estamos à véspera de eleições para deputado, para senador, para governo estadual e federal,
Então, eles deram recuo. Nesse mesmo tempo, a Embasa, que não é de agora, isso já vem de algum tempo, vinha, né, conversando com o município na tentativa de reassumir os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Para quem não sabe, a Embasa ela operou até 1989, quando o governo municipal da época fez um acordo com o governo do estado para que esse serviço fosse passado para o município em forma de comodato. Seria um contrato de 20 anos, onde, ao final desses 20 anos, ou o governo ele indenizaria os ativos da Embasa, que foram entregues em comodato na época, ou o estado retomaria o serviço. O município não fez uma coisa nem outra, nem retomou, nem devolveu o serviço para o estado, nem indenizou os ativos da Embasa, que é a empresa estadual. Então, agora eles voltaram a discutir. E essa conversa evoluiu. Logicamente, eu não tenho dúvidas, por causa da mobilização social, na mobilização que nós fizemos aqui. E eu gostaria de agradecer especialmente ao pastor, porque foi um cara que todo dia ele batia, e no dia que a gente não batia, ele pedia, ele falava, cadê o sindicato? Vamos para cima. Motivava a gente para a luta. E finalmente, eles recuaram, né? E aí essa situação evoluiu para que a Embasa ela pudesse negociar essa retomada no município de Itabuna. Qual é a nossa preocupação agora? A nossa preocupação é fundamentalmente em relação aos trabalhadores da Embasa, concursados, não é? São pais e mães de famílias que dependem desse emprego para sobreviver, para subsistir, e eles estão agora com seus empregos ameaçados, porque na negociação, pelo que está sendo ventilado, porque o sindicato até o momento não foi chamado para participar desse processo. É um processo que está 7 chaves, negociação entre o Estado e o município. Nem a Embasa abre nada e nem a Embasa abre. Embora, nessa semana, o presidente da Embasa convocou os funcionários para informar, né, que essas tratativas evoluíram e que o serviço seria transferido para o Estado. Então, inclusive, nota do sindicato, nota da Embasa, confirmando a nota do sindicato, mas a nossa preocupação é porque a Embasa ela não vai querer assumir todos os servidores da Embasa. E esse arranjo que eles estão querendo fazer, que a gente não conhece ainda plenamente, é o que está nos preocupando muito fortemente. Em relação à Embasa assumir o serviço, né, a empresa estadual, em relação também à questão dos investimentos, 400 milhões foi dito aí, só apenas esgotamento sanitário, mas a gente tem muito investimento para fazer ainda na área de abastecimento de água. Porque, embora tenha feito alguns investimentos importantes, como a barragem do Rio Colônia, que garante segurança hídrica para o município de Itabuna, e também recentemente, o governo do estado fez ampliação da distribuição da água, a melhoria da distribuição com a implantação de reservatórios de distribuição, que acumulam o volume de água e consegue melhorar o abastecimento. Mas, nas periferias da cidade ou em torno da cidade, ainda as pessoas sofrem muito com a falta de regularidade no abastecimento de água. Isso é uma realidade. É verdade. Então, eu acho que o Estado ele tem condições de fazer esse serviço. Agora, isso não pode ser essa transação ela não pode ser feita às escuras, ela tem que vir à luz do dia, e os trabalhadores, da mesma maneira que a gente tem que ter responsabilidade com a população de Itabuna, em relação à melhoria da prestação do serviço, é essencial, mas a gente também tem que ter responsabilidade e cuidado com aquelas pessoas que fazem com que esse serviço chegue na ponta, esse serviço chegue efetivamente às casas e os lares dos itabunenses, que são esses trabalhadores e essas trabalhadoras da Embasa. Então, a nossa preocupação nesse exato momento é garantir emprego, estabilidade, direitos, benefícios desses trabalhadores e trabalhadoras da Embasa. A gente queria fazer uma pergunta com referência a esse ponto mesmo, né? Quais os riscos trabalhistas nesse modelo de aproveitamento parcial que eles estão dizendo que vão aproveitar parcialmente os servidores? Quais são os riscos desses riscos trabalhistas para esses servidores? Olha, é uma situação muito complexa e que realmente gera muita preocupação, principalmente para quem é um empregado da Embasa, concursado. Porque gera uma instabilidade muito grande e uma falta de previsibilidade muito grande.
até porque nessa fase de negociação entre o Estado e o município, essas tratativas não incluem ainda a participação do sindicato. Enquanto isso não fica claro, certamente os trabalhadores não estão dormindo direito, não estão trabalhando direito, não estão comendo direito. Então, eles estão passando essas dificuldades, que qualquer um de nós passaria se tivesse nessa situação. É verdade. E agora, pelo que foi dito pela EMASA, pelo presidente da EMASA, e a gente também não pode assinar muito embaixo do que ele fala, não, o Ivan Maia, porque ele é um sujeito liso, né? Assim, quiabo. Então, segundo o Ivan Maia, ele disse que não haverá prejuízo para nenhum trabalhador, que todos os trabalhadores serão reaproveitados, parte deles ficarão cedidos à Embasa, né, para que... Isso aí eu tenho certeza que sim, porque, de qualquer forma, a Embasa não tem mão de obra para operar o sistema e a prestação de serviço não vai poder parar, vai ter que seguir em frente. E uma outra parte dos trabalhadores, ou seja, tipo, metade vai para a Embasa, metade ficaria numa empresa municipal que prestaria serviços públicos nas demais vertentes do saneamento básico, porque o saneamento básico é água, esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Aí, no caso, os que ficariam na Embasa, a serviço direto da prefeitura, trabalhariam na questão de drenagem pluvial, resíduos sólidos e serviços públicos em geral. Não é? Questões de manutenção de espaços públicos, etc. Eric, o sindicato, ele participa de algum grupo técnico para discutir essas garantias de estabilidades e direitos? Não, é como eu disse, nessa fase que eles estão ainda em off, né, vamos dizer assim, ajustando alguma coisa, eles ainda não vieram a público se pronunciar. Houve uma fala do presidente da EMASA, comunicando que realmente há essas tratativas, mas a gente acredita de que eles estão se preparando para fazer um anúncio público, né, com o governo do Estado, o governo do município, para, inclusive, apresentar os investimentos que serão feitos. Então, enquanto isso, a gente ainda está fora do processo. Então, como a reunião foi quinta-feira com os trabalhadores, ainda naquele dia a gente soltou a matéria já dando posicionamento do sindicato e já cobrando a nossa participação nessa discussão. Então, eu acredito que na próxima semana, nos próximos dias, tanto a Embasa como o Estado, no caso, e o município vão ter que se pronunciar. Nós, inclusive, já tem uns 15 dias que a gente mandou ofício à Embasa pedindo uma reunião para discutir a situação, não apenas de Itabuna, mas também de outros municípios que estão passando por processo parecido, onde a Embasa está assumindo esses serviços municipais. E uma coisa, Eric, o Sindai, ele pretende acionar o Ministério Público ou até mesmo o Tribunal de Contas para fiscalizar esse processo? Lógico que sim, nós estamos preparados para defender até as últimas consequências os direitos dos trabalhadores da Embasa. É para isso que nós funcionamos, né? Então, isso não está descartado. Inclusive, nós já colocamos isso, já falamos isso em publicação no nosso site, que se ficar do jeito que está, nós teremos que acionar. Se a gente não for chamado para dialogar, nós vamos ter que acionar o Ministério Público. E, independente de ser chamado ou não para dialogar, mesmo assim, a qualquer tempo, se a gente achar que os direitos dos trabalhadores estão sendo lesados, estão sendo destruídos, nós vamos ter que acionar a justiça. Certo? Isso é o que a gente tem que fazer. Eric, como é que o sindicato avalia a ausência de transparência e a participação social nesse debate? São duas questões, né? A ausência de transparência e a participação social, né? Importante essa pergunta, mas a gente tem que entender também o seguinte, que nessa fase da negociação, ainda eles não têm ainda um pronunciamento oficial, ou seja, a coisa não é concreta, certo? A partir do momento que eles apresentarem um plano concreto de intenções, é que o debate público efetivamente, ele já está acontecendo, mas efetivamente vai acontecer em cima dos termos que serão colocados. Então, eu acho que ainda dá tempo de, né, quando eles apresentarem os termos desse processo, derem publicidade, porque vai chegar um momento que, para ir adiante, eles vão ter que, né, encaminhar projetos de lei,
fazer atos públicos, assinatura de intenções, etc. Essa parte legal toda tem que vir a público. Então, nesse momento é que o controle social, né, e a participação da sociedade tem que ser mais firme, para que tanto os interesses dos itabunenses, do povo itabuna, seja preservado, quanto também os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras da EMASA. Ô, Eric. Isso, aí agora eu quero saber a opinião de um cara que está aqui na chamada, que também está por dentro de toda essa movimentação que está acontecendo. Pastor, você tem alguma pergunta pro Eric? Quero ouvir a sua opinião, porque você também está por dentro dessas tratativas aí, né? Olha, eu primeiramente vou agradecer ao Eric pelas palavras, né? A gente fez a nossa obrigação como imprensa, como cidadão também itabunense, de partir para cima desse problema da EMASA. E quero parabenizar o Eric, porque o sindicato teve uma vitória aí. Não adianta ninguém falar que não teve uma vitória, porque o sindicato teve uma vitória. Porque o que tinha aí era que seria uma concessão para uma empresa aí, que se falava até que era de São Paulo, por 35 anos. Quando a gente consegue sair disso, e vem agora para uma transição entre EMASA e Embasa, já é uma vitória para o sindicato. É o meu modo de ver. Já conseguimos essa vitória, né, Eric? A gente conseguiu essa vitória, te parabenizo, porque se não fosse você, se não fosse o sindicato, eu acho que eles não teriam recuado, não. Mas a minha pergunta é o seguinte, Eric. O que garante que essa transição será... O que nos garante que essa transição não será mais um negócio feito entre gabinetes, longe dos olhos do povo? O que nos garante isso? Primeiro, pastor, reiterar que sem vocês essa vitória, vamos dizer assim, mas que não é uma vitória pessoal, é uma vitória da sociedade. Por quê? Porque a empresa pública e uma empresa privada tem muita diferença. A empresa privada ela não vem fazer caridade, ela vem apenas explorar um serviço que é monopólio natural e não está nem aí para a sociedade, vamos dizer assim, para o bem público. Eles estão para arrecadar, não é? E sem subsídio público, sem o Estado alocar os recursos, quem teria que pagar os supostos investimentos seria a população. Ainda tinha uma transação aí, que eu soube numa matéria publicada pelo Pimenta ontem, que, na verdade, eles queriam era fazer a privatização, porque eles queriam levar a EMASA para um leilão, que eles queriam arrecadar 600 milhões de reais. Imagine, ele queria 600 milhões de reais na EMASA. Dinheiro discricionário, ou seja, sem vinculação para eles poderem gastar como quiserem. Mas esses 600 milhões, quem ia pagar esses 600 milhões? Porque o setor privado ia botar na conta de alguém. Esses 600 milhões era fora as obrigações de investimento, que a iniciativa privada, ou seja, ia somar o investimento, os 600 milhões, ia fazer um cálculo e jogar na tarifa. E quem ia pagar era a população. No caso da Embasa, como uma empresa pública, então não tem fins lucrativos, a situação é totalmente diferente, né? A Embasa tem uma tarifa única, que ela aplica em todo o estado, como em Itapé, que é pequena, Almadina ou em Salvador, é uma tarifa única, ela não vai reajustar conforme o município, ela pratica uma tarifa igualitária e ela se compromete a fazer os investimentos. Então a relação é diferente. E também é dentro de uma estrutura de governança em que o município também vai poder opinar sobre a fiscalização, sobre o planejamento da prestação do serviço, certo? E isso só foi possível graças, reitero, a vocês que foram, né, essa linha de frente que, junto com a gente, com o sindicato, nos ajudou a ganhar essa batalha. A guerra ainda não está vencida. Ainda a gente tem muito ainda para andar. É isso. Certo? Agora, em relação à transparência, né, realmente as coisas, até essa fase, não estão se dando de maneira transparente. Você tem uma ideia? Até agora o prefeito não fez uma foto, não fez uma fala em relação a isso. Tudo que a gente sabe é por terceiros. Ele ainda não se pronunciou, não é? Ele está fazendo as articulações por aí, mas não está se pronunciando. Eu espero que ele se apresente, né? Que ele fale qual é o plano, né? Ele também se comprometa com os trabalhadores, ele se comprometa com a sociedade de Itabuna. Isso a Câmara também não tem feito nenhuma fala nesse sentido,
E eu acho que um assunto de tão relevância. Agora, a imprensa também não, pastor, por incrível que pareça. A gente foi até desacreditado esses dias, porque a gente soltou uma nota dizendo que a Embasa tinha uma proposta irrecusável para assumir o serviço. A imprensa toda blindou, não falou um pio. Quando o Bené, o jornalista, soltou uma nota, a direção da Embasa soltou outra desmentindo. Aí foi preciso que um secretário do Estado, Adolfo Loyola, desse uma entrevista na Interativa para que a gente furasse a bolha e as informações chegassem ao conhecimento. Está uma vergonha essa situação da imprensa de Itabuna. Não não vou generalizar. Talvez esse comportamento, por não haver uma imprensa independente nesse momento, porque efetivamente eles necessitam dos recursos do município, né, da prefeitura, e acabam não tendo esse jornalismo independente, esse jornalismo que é feito aqui por vocês. Certamente é isso. Eric, muito obrigado por todos os esclarecimentos que você trouxe aqui pra gente hoje. Já é a segunda vez, né, que temos o prazer da sua presença. Eu não sei se eu já te disse, mas você é necessário demais nesse sindicato. Eu sou sua fã, se eu não te disse, estou te dizendo agora, porque eu admiro pessoas que lutam pelo que é certo, pelo que é de direito do povo, e nós estamos com você. Esse espaço aqui sempre será seu, quando precisar. Eu estou precisando falar com o povo de Itabuna, está aberto. Está aberto qualquer dia, qualquer hora, e muito obrigada por tudo que você está fazendo por nossa cidade. Nós te agradecemos de todo o coração. E dizer aqui, viu, pastor Joãozão, que Charliane foi fundamental lá atrás, e enfrentou Fernando Gomes, que não era qualquer prefeito. Era uma casca grossa, e a gente conseguiu também barrar o processo de tentativa de privatização lá atrás. E sobre isso aí, só para finalizar, falar sobre a questão, por que a Câmara de Vereadores, nesse caso, ela não participa desse processo de autorização, porque é uma legislação muito complexa. Não vai dar tempo de explicar aqui, eu quero explicar em outra oportunidade. Mas, resumidamente, é o seguinte. A Constituição Federal ela estabeleceu as competências que cabem ao município, ao Estado e federal. E também ela estabeleceu as competências comuns, né? Onde governo federal, Estado e município, eles cooperam entre si. E saneamento básico é uma competência comum entre estados e municípios e governo federal. Então, nesse sentido, existe uma legislação que puxa a atribuição para o governo do Estado, certo? Então, no caso, essa delegação da prestação do serviço ela vai ser autorizada pelo um chamado colegiado microrregional, onde existe os municípios, que não é só Itabuna, são todos os municípios da microrregião, com o Estado, que autorizará, eventualmente, essa prestação de serviço. Perfeito, perfeito. Eric, muito obrigada. Mais uma vez, a gente deixa aqui o espaço aberto para quando você puder nos trazer mais informações. Eu sei que essa luta, ela não está vencida, né? Essa guerra, ela tem ainda muitas etapas a vencermos. Juntos, estaremos com você e juntos faremos o que é melhor para a nossa cidade e para os trabalhadores. Muito obrigada de todo o coração por tudo isso que você tem feito pela nossa cidade. Eu que agradeço a você, a Joãozão, ao nosso líder pastor. Já disse para ele que ele é um herói nessa causa. É porque o bicho é. Tá. Graças a Deus temos ele para estar ali em todos os grupos de WhatsApp e estar levando as informações de fato tem que ser levada. A gente isolamento e jogou a gente no enfoque do processo. Porque você fazer uma mobilização em Itabuna sem ajuda... Você falou há pouco instante que o prefeito ele não se manifesta, não tem uma foto, mas ele não faz isso justamente porque ele teme o que nós vamos fazer após isso, porque nós somos os únicos que vamos para cima com embate, com notícias técnicas, com a verdade, sem medo, né? Então, quem está por detrás, fazendo o que não é transparente, teme. Você acha que se eu estivesse fazendo, eu fosse uma prefeita, estivesse fazendo a coisa certa, todo dia eu estava falando com a população, que é a maior interessada desse trâmite aí. Ele sabe que esse tipo de movimentação não tem apelo popular, né? Se a população souber o que está acontecendo realmente, ela não vai ser tão a favor assim de abrir mão da Embasa desse jeito. Porém,
sabemos que dos males o pior, né? A gente não pode abaixar a guarda e a nossa luta ela vai continuar aqui. E vocês que acompanham Entre Nós vão ficar sabendo de todos os detalhes. E outra, viu? Diante deste acontecimento aí na Imasa, é impossível a gente ignorar aquele requerimento que foi rejeitado, né? Pois é. Na sessão passada, que foi um pedido buscando, gente, cópias dos acordos de parcelamento da dívida da Receita Federal. Gente, isso é de suma importância. Ver o que a Procuradoria da Fazenda Nacional parcelou detalhadamente. Era um pedido simples e legítimo, Joãozão. Pois é, simples e legítimo. A justificativa, né, usada para rejeitar foi a de que tudo estaria no portal da transparência. Na prática, o portal ele apresenta relatórios gerais de receita de despesa, mas não exibe contrato, planilha de parcelamento, né? E nem os cronogramas com mais detalhes. Perfeito. E aquele requerimento que Babá Cearense colocou em votação que foi rejeitado, era controle público, sem a radiografia da empresa. A prefeitura, que conduziu ali as negociações, ela não apresentou os dados para a sociedade. Então, negar o pedido foi fechar os olhos para o diagnóstico financeiro da Imasa, Joãozão. Eu sou muito curioso para saber esse diagnóstico, viu? Mas assim, o resultado é um debate de alto impacto conduzido sem estudo técnico divulgado, sem parecer jurídico conhecido, sem audiência pública. O que foi negado no plenário é exatamente o que agora faz falta. Bem, a mensagem, ela é direta, ela é transparente, ela não é um favor, ela é uma obrigação. Porque é aquilo que o pastor sempre diz, quando a Câmara cala, quem perde é quem? É o povo. É o povo. Então, isso aí, José, é um caso de alerta, né? Pois é. Requerimento rejeitado ontem, confusão institucional hoje, sem informação clara, é isso, a cidade fica perdida. Perdida no escuro. E o pastor tem algo a acrescentar sobre isso, pastor? Eu gostaria de ouvir ele. Tenho. Olha bem, negar informação é o primeiro passo para perder a credibilidade. Quem age com transparência não teme questionamentos. Teme apenas mentira. É por isso que cada silêncio oficial deve ser tratado como um alerta. E uma pergunta ainda, eu quero deixar uma pergunta ainda. O que o povo de Itabuna ainda não está vendo por trás dessas decisões silenciosas? Será que essa falta de transparência é coincidência ou estratégia para evitar responsabilidade? Joãozão e Charliane, é com vocês, viu? Gostei, pastor. Gostei mesmo. Pastor, vamos entrar naquele assunto que o senhor chamou a atenção no off, que é sobre os artistas do Itapedro que ainda estão sem pagamento, pastor. Você lembra disso aí, pastor? Rapaz, mandou em todos os grupos do WhatsApp essa semana. Tá em todos os grupos de WhatsApp. A imagem é muito simples. Tem ela aí, produção? A imagem é muito simples, mas diz tudo aí. Olha aí, ó. Artista do Itapedro ainda sem pagamento. E isso, gente, não é uma frase qualquer, não. Isso é um grito. É um retrato do descaso que se repete ano após ano. Enquanto o poder público continua dizendo que valoriza a cultura, os artistas estão aí, ó, sofrendo sem o seu pagamento, Joãozão. E o mais revoltante, Charlie, é que é justamente esses artistas que fazem a festa acontecer. Eles animam, trazem público, movimentam o comércio, mas na hora de receber, aí o microfone some, o telefone não toca e o pagamento, ele não vem. Pois é, mas a festa já acabou, o palco já desmontou e o cachê ficou só na promessa. A prefeitura faz os elogios, né? Faz aí as poses para fotos, faz aqueles discursos, Joãozão, bonitinho, né? Pois é. Mas não paga. Isso não é valorização cultural. Isso é desrespeito institucionalizado. E a gente vai bater. Porque a gente quer que eles recebam. Porque eles já estão dando a cara a tapa para ir subir no palco. Porque aqueles que não subiram estão sem receber, né? Então agora, sabe o quê? Vou logo dar a palavra. Estão rindo. Porque eles foram rejeitados, né? São perseguidos porque politicamente contrariam o prefeito.
né? Então eles são botados fora da grade. Mas os que bajulam, né, dá amém, que não são todos, mas tem muitos que vão para grupo de WhatsApp até ofender quem tá aí defendendo os que não foram, que você que faz isso sabe do que eu tô falando. Tem outros que vão porque são artistas conceituados e que merecem ser valorizados, e hoje a prova está aí, que eles não valorizam, porque o pagar era o mínimo que devia ter feito, né, João? Pagar é o mínimo. E pra mim isso aí tem nome, viu? É falta de gestão. Não tem outro jeito. Charlie, porque assim, o que acontece, ainda mais, né, depois dessa publicação, é que a festa, ela é pública, né? O comprometimento, o primeiro compromisso, né, que isso tem que ter com quem trabalha, não tem. E se a banda tocou, se o artista ele subiu no palco, se tem cachê, devia estar garantido. Perfeito, eu não entendo porque eles não receberam. Exatamente isso. E tem mais, eu vou acrescentar um pouquinho aí. Não pagar o artista é matar a cultura na raiz. Porque muitos desses músicos, ele vive disso. E quando o poder público não cumpre o que é combinado, é o alimento que falta dentro de casa, Joãozão. É a conta que atrasa. É o sonho que desanima, Joãozão. Isso desanima qualquer um. Qualquer um. Porque assim, o curioso é que o dinheiro, né, da estrutura, ele veio rápido. Desde o camarote até o palco veio rápido. Só que o do artista, que é o que trava, parece que o respeito com quem faz a arte, ela ainda não entrou na planilha da gestão. E o povo ele precisa entender isso, o quanto antes. Precisa entender que pagar artista não é luxo. Não é luxo não, doutor Aldo. É justiça. Porque sem eles, não tem festa, não tem alegria, não tem identidade cultural. Então fica aí o nosso recado direto a você, Aldo Rebouças, a você, prefeito Augusto Castro. Respeito com a classe artística é o mínimo que se deve fazer. O Itapedro passou, mas a vergonha tá aí, viu? E ela vai nos acompanhar ainda por um tempinho, porque depois de tudo que a gente viu, ainda mais no programa de hoje, ficou claro, né? Que não existe democracia sem transparência, então é uma carta ignorada aqui, rejeitado um requerimento numa reunião sem debate ali, uma empresa que está sendo negociada e a gente não sabe detalhes aqui e acolá, e essa vai se tornando as partes de uma mesma engrenagem, onde o silêncio institucional, ele impera. E quando o poder ele escolhe não mostrar, a gente já falou aqui, quem perde é o cidadão. Quem perde é o cidadão, e é por isso que o Joãozão Entre Charliane. Nós... Vai ouvir o pastor agora. E é por isso que o Entre Nós vai escutar um pouquinho o pastor. Vai, pastor. Olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Pastor! É isso. Ah. Pode ir, vai. Porque o seu É porque seu cabelo tava bagunçado, mas o senhor já consertou. Ah, tá. Não, já consertou. A produção consertou. Deixa eu te falar. O não pagamento, esse não pagamento é com os artistas locais, né? Porque nós tivemos aí Pablo, nós tivemos aí Henrique Juliano. Tivemos aquele que não veio, mas deve tivemos não sei se o Tarcísio do Acordeon, que o nome dele foi utilizado amplamente na grade, e ele não apareceu. E tivemos Lauana Pardo, tivemos aí o Grelo, tivemos diversos artistas nacionais. Esses receberam, né? Você tá ligado na grade toda, hein? Tô ligado. Esses receberam ou não, Charliane? Ou só os artistas... receberam, porque, segundo eles, foram investimento dos empresários, né? Os empresários que investiram nos artistas nacionais. Os locais... Entendi. Quem ficou de pagar Aí os locais ficam sem receber. E diga-se de passagem, né, que o dinheiro que é pagar os artistas é fruto da arrecadação dos nossos impostos. Então eu tô com vergonha, não gosto de ficar sem pagar ninguém não, viu? Sem contar que se a gente for contar do Celebra, que se organizou tanto, que são a festa dedicada aos cristãos da cidade de Itabuna, não aconteceu até hoje. Na mesma época em que nos era prometido Itapedro, também nos era prometido que semanas após iria acontecer o Celebra em Itabuna. Aldo Rebouças reuniu os líderes religiosos da cidade para dar novas informações, novas datas, remarcaram ou disseram que ia ser por volta de outubro, mas já estamos em novembro, estamos chegando em novembro e até agora o ano vai acabar, da carruagem.
Não vai acontecer. Não vai, gente, se os artistas que fizeram nem receberam, imagine os do Celebra, que se o evento, o palco não chegou, imagine os artistas Eu vou que vão vir. arriscar dizer Charliane, que tem algo acontecendo Charliane, aí, viu? Tem algo acontecendo. Porque Charliane se e você Joãozão, Charliane e Joãozão, deixa eu fazer mais uma colocação aqui. Vocês estão lembrados que a gente falou aqui com respeito aquele prédio lá lá do Aldo Rebouças, aquele prédio. Que no outro dia eles foram... A FIC, o prédio da FIC. Aí no outro dia eles foram lá e colocaram um papel, uma ordem de serviço. Até hoje nada, Charliane. Até hoje nada. É o nada. trabalho do Oba-Oba, é o trabalho... Estão falando, vamos falar pro povo o que a gente tá fazendo. Na rede social fica lindo. Tá lindo. E outra, viu, pastor? Oi. Eu quero só reforçar uma coisa, que eu tenho observado, mas eu vou deixar no ar essa pergunta. Cadê Aldo Rebouças, gente, que este homem fazia um marketing pesado pro Itapeiro e me parece que cortaram as pernas dele já, viu? Aldo, queremos você aqui. Você quer falar alguma coisa pra gente? Tu quer vir aqui? Quer falar? Eu chamo o Val Cabral. Qual o melhor? Val Cabral que come reggae. Fala mesmo. Não é não? Ó, eu quero reforçar que o Entre Nós, a gente vai continuar sempre nisso, firme. E é por isso que a gente recebeu aquela carta, porque a população confia no nosso trabalho. E esse é um voto de confiança que nos obriga a seguir com responsabilidade e muita coragem, Joãozão. Coragem é a palavra, Charlie. A gente precisa hoje e sempre, e você daí de casa, continue mandando as suas denúncias. Seja documento, informação, foto, vídeo. Se viu algo errado, registra e envia. Porque cada contribuição ajuda a construir esse controle social e cidadão que a gente tem recebido aqui. Ai, gente, eu fico tão feliz quando passo pela rua, vocês encontram a gente e comentam como foi o programa, compartilham. Aí me diz, continue, viu? Vocês estão fazendo a diferença. Saibam que isso nos fortalece. O nosso compromisso é sempre com a verdade. E o retorno de vocês mostra que esse trabalho tem resultado positivo e coletivo. Então, vou mandar um grande beijo para Noélia, vou mandar um grande beijo para o grupo no Alvo, o grupo do Observatório, são vários grupos que... Aí, quando na quinta não aparece o programa, pergunta, hoje não vai ter, não? Gente, é tão lindo que eu tenho que responder. Não, ontem eu fui para Canavieiras, não tive como a gente fazer o programa, mas toda semana nós vamos fazer o nosso encontro aqui. Se não for na quinta, vai ser na sexta. E a gente fica despreocupado, porque muita gente também disse pra gente que, como o programa fica gravado, uns assistem cozinhando, outros assistem no seu trabalho. E agora estamos no Spotify, então eles ouvem os cortes que o pastor vai mandando. Ouvem os cortes do Spotify. Isso aí é importante, que nós estamos entrando em vários setores e vocês não ficam sem informação. Pois é. Enquanto houver vocês aqui, né, enquanto houver notícia, a gente vai estar aqui dando voz para vocês e por dados, o Entre Nós, ele vai continuar acendendo essa luz nesse caminho da cidade de Itabuna. Perfeito. Pastor! Oi! Vencemos mais um episódio, viu? Episódio 15! Posso fazer meu discurso final? Pode, faça seu encerramento aí. Vamos lá. Transparência não é discurso bonito para entrevista e prática diária. Quem administra o que é público deve lembrar que o poder não é um privilégio, é um empréstimo da confiança do povo. E toda confiança tem prazo, se não for honrada. O povo tem direito de cobrar e de mudar. Quero mandar um abraço aqui para o Grupo Resenha Política e Futebol, o Grupo Resenha Política da Bahia e o Raio X da Política. Boa noite, Charliane, boa noite, Joãozão. Vencemos mais um episódio. Vencemos mais um, pastor, Quero mandar também um abraço pro Cacau News, que é o nosso porta-voz dos blogs, é de lá que a gente pega as notícias. Nas ruas de Itabuna e região. Pra Joab. E eu não gosto de mentira. Eu odeio a mentira. Vem cá, Joab.
Fala com o Pode- povo Ô, aqui. Diego Armin. Ah, Job tá aqui olhando pra minha cara, fingindo que não tá aqui, rapaz. Está, Vem cá. Job tava gravando nos estúdios que a Aqui, gente tem vem aqui do aqui. lado. Fala A pro gente povo. joga na central, Mike. Tem como testar essa central aí? É. Ô, Charliane, Oi. tem, Olha aí. tem também eu o não apareci. podcast Agora do sim. Jai, viu? Do Jai. Cadê aqui? Já Tem não tá aí aqui, também não. Já O não tá grupo por aqui podcast do Jai, viu? É Isso. forte esse grupo, viu? Esse grupo também é forte, viu? Bota a cadeira aqui pra ele. Vamos bater um papo aqui com o Joab, que não é todo dia que ele tá aqui com a gente. Teve gravação nos estúdios da Globo que fica aqui do lado. Aqui o Projac é muito grande. É que esse estúdio, ele é muito grande. Joab, me fale aí. Como é que tá Salvador? Vi uma fotinha sua essa semana, viu? Ó, circulando no... Rapaz, essa Charliane não perde tempo, viu, gente? É, eu vi uma foto sua circulando Charliane aí não perde nos tempo, bastidores. rapaz. Quem não tá perdendo tempo aqui é você, Olha doutor. aí, vamos conversar no off. Vamos, No off a gente no vai off? conversar depois. Não quer bater esse babado aqui, não? Não, nós podemos falar. Eu de tô Salvador. sabendo, eu vou logo adiantar. Eu tô Sim. sabendo que ele tá acompanhando a questão lá do overclean. Overclean. Essa operação aí. É, e ainda soube que você estava próximo ao aeroporto quando a casa caiu lá, não foi? É. Ah, Você você sabe- quer dar furo? Ela sabe muito. Essa Charliane sabe bastante, viu? Vai, chega a suei agora. Chega, fiquei suado também. O negócio tá diferente. Fala alguma coisa pra gente aí. Não, eu quero parabenizar vocês. Eu passei aqui pra fazer conversar com as meninas da produção, mas parabenizar pelo sucesso do podcast de verdade. Perfeito. De fato, é algo que nós não... Eu, particularmente, não esperava, mas o podcast tá bombando aí, né? Tá, Fruto e- de um trabalho e- constante, né? E com Eu seriedade. vou aproveitar que vocês estão aqui, vou falar. Ah, Nós vamos expandir, vamos ter uma... Olha aí. Nós temos hoje... Tchan, tchan, tchan. Nós temos uma voz hoje em Brasília e vamos ter Tchan, uma... tchan, tchan. Vamos ter uma voz em Itacaré, gente. Mas é isso. Olha. Aqui é o nosso Rapaz, microfone. Chegou, viu? Bonito. olha só esse Legal. microfone. Lindo. Você, Olha que negócio você diferente. Rapaz. que disse, não tem microfone. Ó, que língua de lacraia. Ui, parece bem Impressora feito, né? 3D foi ela que fez. Ah, na 3D, que coisa. Não, parece, né? Eu acho que é, mas É, não. em todo caso, né, Joãozão? Vamos ter um link em Itacaré também, né? Pois é, A mas Globo tá esses são perdendo, as viu? Mas o notícias link pros próximos episódios. é pra falar sobre o verão. Tá chegando, hein? Entre nós de verão, tá preparado? Na verdade, Vocês é mais estão preparados podcast, pro Univoz de Verão? Vocês já estão... É, nós vamos ampliar. Nós temos já um link em Brasília. Já temos um que vai estrear em Salvador. Vai ficar lá na Alba. Nós já temos um lá, um link Ano que vem lá. tem Copa Aí do sim. Mundo, a gente vai estar nos jogos do Brasil, nos Estados Unidos, México e Canadá. É, agora Patrocínio ele, de bet e ele- tudo. o Entre Nós tá crescendo. E tudo, Rapaz, o que que eu tudo falo? Eu isso. não posso nem falar, né? Temos que agradecer a vocês. Muito obrigada por acompanhar e por fazer parte dessa rede de fiscalização cidadã. Porque quando o poder se cala, o povo fala. E fala é aqui, ó. No Entre Nós. Beijos. Joga pra mim, Mike. Beijo, galera que assistiu o nosso programa até agora. A gente vai ficando por aqui. Espero vocês na semana que vem. Joab, tchau. Tchau, Vai, Joab. Tchau. Obrigado, gente. Fechamos mais uma. Tchau. Tchau, galera. Muito bom. Ficou bom.